Bom dia a todos. Bom dia. Teve um pai que chegou hoje com uma camiseta dizendo: meu pai não tem preço. Isso não significa que os homens não valem nada, tá bom? Só para esclarecer. Talvez aquele não vale nada, né? Porque é meu irmão, afinal de contas. Mas na minha casa, geralmente as coisas pequenas, assim, as coisas sem importância, meu filho pergunta para minha esposa, né? Mãe, cadê a toalha? Mãe, cadê o pão? Mãe, cadê as xícaras? Coisas pequenas, sem significado, ele pergunta para minha esposa. Só as coisas que são importantes, assim, realmente na vida, que ele pergunta para mim. Ele chega e fala: mãe, ou aliás, pai, ele até confunde, né? Tanto que ele pergunta para minha esposa. Ele chega para mim e fala: pai, cadê a mãe? Comemorando hoje o Dia dos Pais, não vamos esquecer do pai. O pai como nós devemos ser. A Bíblia nos convida para o ensinamento, né, de Deus, é claro, sermos parecidos com Deus. Dizem que um filho deve parecer com o pai. De fato parece, né? Quando meu filho nasceu, muitas pessoas falaram: nossa, como parece com você, né? O importante é ter saúde. Parecer com o pai não é uma escolha que a gente faz, né? O importante é ter saúde. Mas nós devemos aprender mais do que isso com a palavra de Deus. Para os pais, o que faz de nós pais, uma mensagem muito importante que a Bíblia nos dá, está em Efésios capítulo 5. Acompanhem comigo essa leitura em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Do versículo 25 até o versículo 31. Boa parte disso, pelo menos, né, a gente vai aprender como ser pai. Antes de ser pai, tem um processo para chegar até lá. Eu não vou contar exatamente o processo, mas eu vou direto numa das fases desse processo. Em Efésios, então, capítulo 5, versículo 25, ele diz: maridos, antes de ser pai, maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para consagrar a igreja ao serviço de Deus, purificando-a por meio de lavagem de água com a palavra. Assim, ele pôde apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É desta maneira que os maridos também devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa, a si mesmo se ama. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas antes o alimenta e cuida dele. E é isso que Cristo faz com a igreja, pois nós somos parte do seu corpo. Como dizem as Escrituras: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois só uma carne. É muito importante esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele pega esse ensinamento para falar sobre Cristo e a igreja. A figura que nós temos da igreja é um casamento. Jesus é o marido, lá no futuro, o casamento ainda não aconteceu no final. Nós somos uma noiva, Jesus é o noivo, está nos esperando lá. Todos nós aqui somos os convidados para esse casamento. Não só nós aqui, o mundo inteiro é convidado, mas poucos aceitam. Alguns querem entrar de maneira sorrateira, sem convite. E alguns entram até e dizem que faz parte, mas quando você olha para ele, você vê que ele não faz parte, porque ele não está vestido para casamento. Ele não está de terno ou de uma roupa especial que ele possa dizer: eu vim para esse casamento. Ele não sabe o que ele está fazendo muitas vezes ali. Esses são alguns religiosos. Espero que você não seja um deles, que você não esteja aqui por acaso. Mas vamos voltar ao ponto do pai, do marido. Para que nós possamos ser bons pais, antes disso nós precisamos ser bons maridos. Só é reconhecido um bom pai quando ele trata bem a sua esposa. Esse é um bom pai. Antes de tudo, o mais importante não é ou não são os filhos. Os filhos não são o mais importante num casamento. O mais importante num casamento é marido e mulher, porque sem eles não tem filhos. E mesmo se eles tiverem filhos, vai ser um desastre se eles não se derem bem, se eles não se acertarem, souber resolver as questões que vão aparecer. Porque casamento realmente é um mar de rosas, mas um monte de espinhos. É um monte de espinhos, e você vai sair
totalmente ferido, porém você também vai sair maduro. O casamento serve também para nos amadurecer. Antes de você pensar em ser um bom pai, você tem que pensar em ser um bom marido. E ele diz claramente aqui: maridos, amem as suas esposas. Tudo começa com amor. Tudo que realmente importa começa com amor. Você não pode dizer que realmente você ama seus filhos da maneira completa se você primeiro não amar sua esposa. Porque ela parte do que você vai tornar você um marido, ou melhor, um pai. Sem uma esposa você não necessariamente se torna um pai que tenha valor. É muito fácil ser pai, mas ser homem e marido, isso é difícil. É muito difícil realmente, e é um peso muito maior que nós temos. Então, precisamos começar com amor. E ele diz o seguinte: amem. Ponto final. Não existe condições, é incondicional. Incondicional, porque amor não é emoção. Amor não é emoção. Nós muitas vezes confundimos amor com o que nós sentimos no nosso corpo, mas nós estamos enganados. O nosso corpo sente um monte de coisas que nos leva a fazer um monte de coisas erradas. Quando você está emocionado basicamente tem duas emoções que você pode destacar muito bem: alegria ou tristeza. Tristeza pode virar raiva. Alegria pode virar também um desastre. Você pode lembrar provavelmente de Herodes. Era o dia do aniversário dele. Não era o dia dos pais, era o dia só dele. De Herodes, aniversário dele. Então ele convidou um monte de gente. De vários lugares, ele conhecia muita gente. Era um rei, afinal. E convidou um monte de gente. E a sua enteada, ele deveria ser um bom pai, inclusive para a sua enteada. Foi dançar. E como ele não era um homem bom, ele a desejou. E aí, a mulher dele, que era a mãe dessa moça que dançou, ouviu a promessa dele. Ele falou para a jovem: se você quiser nem que seja metade do meu reino, eu te dou. Mas ela não sabia o que pedir, e a mãe fala: pede a cabeça de João Batista. Porque João Batista falava contra esse casamento, que não era aceito. Eles diziam-se casados, mas perante Deus não era aceito. De qualquer maneira, era um dia alegre, era um dia feliz para Herodes. E foi exatamente aí onde ele caiu. Ele prometeu coisas que ele não podia cumprir. Então cuidado quando você estiver emocionado. Uma das emoções, a alegria. Às vezes a gente está tão nervoso com uma situação que a gente acaba fazendo besteira. Vou dar um exemplo também bíblico. Você lembra de Judas, um dos discípulos de Jesus. Você sabia que Judas também fez milagres? Uma vez Jesus mandou 70 discípulos, entre eles esses 12. De 2 em 2 ele falou: vão para as cidades, curem as pessoas, façam um bem para as pessoas, preguem o evangelho. Diz que o reino está chegando. Judas também foi um deles e foi lá. Judas também fez milagres, andou com Jesus, viu exatamente quem era Jesus. Mas um dia ele decidiu vender Jesus. Ele usou talvez a emoção de querer ficar rico. 30 moedas de prata, não era uma coisa qualquer. E lá foi Judas trair Jesus. E ele não esperava que Jesus fosse condenado, porque ele conhecia Jesus. Jesus não tinha nada a temer, nada devia, então não podia ser condenado, mas foi condenado. A acusação de Jesus: o rei dos judeus. Judas ficou tão triste com isso. Na verdade a Bíblia fala que ele ficou tomado de remorso. Isso é tristeza. Nós vimos de um lado a alegria de Herodes, agora estamos vendo a tristeza de Judas. Judas devia ter feito o quê? Não, estou arrependido, eu vou voltar. Porque um outro fez isso também. Negou Jesus. Esse foi Pedro. Negou Jesus. E Jesus olhou para os olhos dele na hora que ele estava dizendo: eu não conheço esse Jesus. Judas ficou tão triste, tomado de remorso, que ele entregou as moedas de prata. Não valia mais nada para ele. Entregou as moedas de prata e foi se enforcar. Cuidado ao fazer decisões baseadas na emoção. Amor não é emoção. Amor é razão. Amor é decisão. Maridos, amem suas esposas. Ponto final. Não tem condições. E elas não serão as mesmas, elas vão mudar durante os anos. Algumas vão engordar, outras vão emagrecer, não importa. As rugas vão chegar, não importa isso, nada importa. Essa semana talvez você viu uma reportagem de um rapaz que casou com uma moça totalmente defeituosa, assim, cheia
marcas, parece que ela teve um acidente e foi queimada, e ainda assim ele casou com ela. Antes ela era uma modelo, mas ele não casou com aquela modelo, ele falou antes: eu casei com a alma dela, eu não casei com a aparência dela. É um grande exemplo, mas não é fácil, não é fácil. Por isso mesmo, o ensinamento básico para tornar você também um bom pai é, primeiro, ame a sua esposa. Quando você ama a sua esposa, como a si mesmo, assim como Jesus fez com a igreja, você acha que é fácil para Jesus se transformar, que ele se transformou num ser humano e amar a igreja como ele ama? Será que é fácil para Jesus amar a igreja? Desde que eu e você fazemos parte dessa igreja, nós sabemos que não é fácil para Jesus amar, porque eu sei o que eu faço. Tenho pecados lá escondidos e Jesus sabe também, e ele não conta para ninguém, ele guarda lá para ele, ele carrega nas costas dele, na cruz dele, para me limpar. Não é fácil amar alguém assim, como nós, mas Jesus esteve disposto. Não será fácil amar sua esposa, mas é uma decisão que você fez. Não pense, não sinto mais nada. Você pode não sentir mais nada por um monte de coisas. Mantenha a sua decisão. Um rapaz estava olhando as fotos do seu casamento, e ele viu as fotos do dia do casamento, a noiva vestida de noiva. Ele falou: agora eu lembrei porque eu casei com você. Nós não façamos isso somente porque a esposa era bonita, mas por uma decisão que eu mantenho. Eu vou amar minha esposa assim como Jesus fez. A igreja se torna muito feia e ridícula, como nós somos, mas Jesus continua amando a igreja. Nós o traímos e muitas vezes nós dizemos: não conhecemos. Muitas vezes nós vendemos Jesus por algumas coisas, por um prato de comida às vezes, e Jesus continua nos amando. Por isso, hoje nós chamamos Ele de Pai. Quando nós falamos sobre Deus, no Novo Testamento, Deus é Jesus. Deus no Novo Testamento é Jesus. Por isso hoje nós podemos chamá-lo de Pai, porque somos filhos entre Ele e a igreja. Já somos geração dele. Outra mensagem que temos para os pais, agora nesse caso para os filhos, também para as esposas: ame ao marido, ame ao pai. Efésios capítulo 6, também Efésios ainda, capítulo 6 agora. Efésios capítulo 6, lá no comecinho já, versículos 1 e 2, ele já diz o comportamento que nós como filhos, e todo mundo aqui é filho de um pai, todos nós, independente de como tenha sido o seu pai, a Bíblia é bem clara no seu ensinamento. E os resultados também são uma promessa que só Deus pode cumprir, e Ele promete, então Ele só pode cumprir. Espere em Deus sempre. E Ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais, como o Senhor quer, porque esta é uma atitude correta. E o primeiro mandamento, com uma promessa que Deus deu, é: honre a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem com tudo que você fizer na vida, e tenha longa vida sobre a terra. Filhos, amem, honrem, obedeçam a seus pais. Tem muitas coisas entre as linhas aqui. Nosso comportamento, independente de como é seu pai, não importa sobre ele, importa sobre você. É o seu comportamento que é importante. E nós temos visto muitas vezes exemplos de pessoas até de fora do mundo, que nós chamamos como igreja, dando-nos exemplo de que cuidam dos seus pais. Eu fui abandonado pelo meu pai, eu nunca tive relacionamento com meu pai, mas agora meu pai está doente e eu vou cuidar dele. É isso que devemos realmente fazer. Nós, muito mais, muito mais. Meu pai é uma pessoa difícil. Exatamente este que nos torna a pessoa que nós somos, a pessoa de caráter que nós somos. Mesmo que nosso pai no passado não tenha tido a oportunidade que nós tivemos de ouvir, sentar aos pés de Jesus agora e ouvir o que ele tem para dizer sobre esse assunto. As mulheres, de fato, devem amar seus maridos também. Isso é mais fácil para a mulher, é muito mais fácil, tanto que a Bíblia não precisa dar muitas considerações quanto a isso. Mulheres, amem seus maridos. Dificilmente você vai encontrar uma passagem assim. Eu lembro de uma passagem assim. Mas basicamente você tem esse mandamento para o homem: maridos, amai vossas mulheres.
porque não é fácil para o homem. E como homem eu sei do que eu estou falando. E eu entendo bem que os homens sentem. E estou dizendo exatamente isso, porque nós precisamos compreender que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão que nós fazemos. E é isso que nos torna os bons pais que devemos ser. O pai estava passando à frente do quarto do filho, um filho pequeno ainda. Ele ouviu a oração do filho. O filho estava orando até em voz alta. E ele disse na oração dele: Deus, me torna um homem como meu pai. Você tem esse exemplo para dar para o seu filho? A ponto do seu filho falar: Pai, Deus, por favor, me torne uma pessoa como meu pai é. Você tem esse exemplo para dar para os seus filhos? Você é esse exemplo? Seus filhos querem ser como você lá no futuro? Quando eles são criancinhas, inocentes, muitas vezes eles pensam dessa forma. Mas depois eles vão crescendo, já 14, 16, 18 anos. Eles ainda pensam isso de você? Que você é um exemplo e eles querem ser como você é? Talvez nós, pais, devemos também ter uma oração dizendo para Deus: Deus, nos torna homens como nossos filhos um dia queiram ser. Que nossos filhos tenham nós como modelo. Que nós sejamos um modelo para os nossos filhos. A melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos não é dinheiro, não é bens materiais. Devemos amar, nossa maior herança que devemos dar para os nossos filhos é amor. Por um lado, nós vemos aqui em Efésios capítulo 6, o que acabamos de ler: filhos, obedeçam seus pais, honre aos seus pais. Honrar pai e mãe tem resultado. Sucesso na vida vem de honrar pai e mãe. Não importa a idade, mas uma longa vida sobre a terra. Muitas pessoas, talvez você viu já em reportagens, pessoas falando que tem 100 anos. E eles perguntam, os repórteres perguntam: mas como você conseguiu chegar aos 100 anos? Eu como bem, eu faço exercício. Não é nada disso, não é. Porque a promessa de Deus está acima do alimento que nós comemos. Está acima dos exercícios que nós fazemos. Inclusive a Bíblia diz que exercício tem pouca utilidade. O que realmente vale é uma vida de piedade, uma vida devotada a Deus. Isso tem validade. Honrar pai e mãe vai te dar uns longos anos e felizes anos sobre a terra. Por um lado nós temos esse lado dos filhos. Agora nós temos o lado dos pais. Vocês pais, Efésios ainda, capítulo 6. Veja o versículo 4. Vocês pais, isso é com vocês mesmo. Agora, você que é pai. Vocês pais, não irriteis os vossos filhos. Haja paciência, não é verdade? Haja paciência. Não irrite os seus filhos. Mas, ao contrário de irritar, o que é o contrário de irritar? Crie os filhos na disciplina do Senhor. Crie os filhos na instrução que vem do Senhor. Dessa forma é que você não irrita os seus filhos. É claro que sente e explique. Sente com o seu filho e explique para ele por que você vai tomar aquelas ações. Não é fácil ter um relacionamento assim também com os filhos. Isso também nos amadurece, nos torna os pais que devemos ser. Não vai ser fácil nossa caminhada como pais, ainda que você já seja um adulto e seus filhos também. Você ainda tem muita tarefa para fazer na sua vida, muita responsabilidade. Seus filhos são pequenos, aproveite o tempo, porque o tempo passa muito rápido. Eu lembro recentemente que o meu filho estava fazendo 8, 10 anos, agora ele está com 21. 21, de repente, quem falou para ele que ele podia fazer 21 anos? E ele faz. Na verdade, ele vai fazer 22 daqui mais um ano. Pais, se nós queremos ter paz como pais, devemos então não irritar os nossos filhos. Vamos fazer deles inimigos no futuro. Tenha paciência, muita paciência, como os seus pais tiveram com você. E se não tiveram, você sabe bem o que é sofrer isso. Se os seus pais não tiveram paciência com você, você sabe muito bem o resultado disso. Como talvez você ficou revoltado, como você ficou nervoso, como você talvez acredita a sua vida atual por causa do relacionamento que você teve ou não com seus pais. De qualquer maneira, o melhor caminho, a melhor herança que nunca desviará o seu filho é o caminho do Senhor, a disciplina do Senhor. Somente o caminho do Senhor leva para o Senhor. Diz um ditado religioso por aí que todos os caminhos levam a Deus. Mas eu digo para você que só um caminho leva ao Senhor, o caminho do Senhor. E é nesse caminho que nós devemos criar pais, nós como pais devemos criar nossos filhos, no caminho do Senhor.
Enquanto nós tivermos oportunidade, não importa a idade dos nossos filhos, temos uma responsabilidade de dizer para os nossos filhos: esse é o caminho do Senhor. Apontar para os nossos filhos. Não importa o que eles estejam fazendo, e com paciência, sem tentar irritá-los, mas sempre ser uma seta, e que eles tenham um modelo a seguir, que eles sempre possam saber que eles têm um modelo a seguir, e que devemos nós ser, como pais, um exemplo para eles. A melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos é essa, o caminho do Senhor. Tem um ditado chinês que eu sempre lembro, e ele diz o seguinte: não vou deixar herança para os meus filhos, porque se eles forem trabalhadores, eles não vão precisar. Se eles forem vagabundos, eles não merecem. Verdade. Não vamos deixar nada para os nossos filhos, porque isso não é importante. Se nós deixarmos as coisas para os nossos filhos, eles vão se basear em coisas falsas. A Bíblia diz para os ricos: não confiem na futilidade da riqueza, na fraqueza da riqueza. A riqueza é uma coisa fraca. Me desculpem aos filhos por falar sobre isso, sobre a herança, né? Até eu vi um pai lá dando uma risadinha para um filho, falando: não vou deixar nada para você. Mas depois não me culpem por isso, é uma decisão sua. De qualquer maneira, é inevitável, né? Meu filho vai receber a minha herança. Não só a minha herança genética, não só a herança dos exemplos que eu dei para ele, não só a herança dos erros que eu cometi, mas também as minhas dívidas. Provavelmente a gente não consegue pagar tudo que a gente deve numa vida só, né? Ser um bom marido é o que nos qualifica como bons pais. Se você ainda é marido, se você conseguiu manter o seu casamento até agora, é daqui para frente que você vai ser um bom pai. É daqui para frente que as coisas começam e você pode ser taxado como um bom pai. É isso que vale a pena daqui para frente. Esquece o passado, seja um bom marido daqui para frente. Decida, simplesmente decida, porque é uma decisão. Eu amo você. Fale isso para sua esposa: eu amo você. É uma decisão e decida fazer isso. Faça essa decisão, é difícil, mas as decisões difíceis são as mais importantes que nós fazemos nas nossas vidas. São as decisões difíceis que mudam as nossas vidas. Os pais devem ser honrados pelos filhos, sem dúvida. Devem obedecer, os filhos devem obedecer os pais. E obedecer sem falar muito, porque vocês estão pensando que vocês estão agradando ou desagradando os seus pais? Não, seus pais são passageiros, mas eles são uma figura do Pai Celestial. Não se engane. Então obedeça a seus pais e não demore muito. Eu digo isso porque eu tenho um filho. E eu falo para ele muitas vezes, e ele já tem 21 anos, 21 anos hoje em dia é adolescência, né? Incrível, né? Aos 22 eu estava casando. Meu filho aos 22 eu acho que, espero que quem sabe um ano muda as pessoas, né? Mas eu tenho que falar ainda para ele: sai do computador. Hoje a nossa praga é essa, né? Antigamente era televisão, antigamente sei lá o que era, né? Volta para casa, né? Sai da rua, hoje já sai do computador. Sai do computador, senão eu vou puxar essa tomada. E é claro que eu não preciso irritar ele, né? Depois da 10ª vez eu puxei a tomada. Pais precisam ser honrados. Se você obedecer seu pai, se você honrar seu pai, sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz. Não agora. Agora vai ser difícil. Mas lá no futuro, você está plantando a semente que você vai colher lá no futuro. Você vai ser feliz em tudo que você fizer. É uma promessa de Deus. Não é promessa minha. Eu não posso prometer isso para você. Eu não posso prometer isso para o meu filho. Mas eu posso falar para ele que Deus prometeu isso. Tem poucas realmente promessas concretas que nós podemos dizer: abrace a promessa de Deus, tome posse da promessa de Deus. Uma delas é essa: seja um bom filho. Quando você é um bom filho, você vai colher isso no futuro. Você vai ter sucesso em pequenas coisas que você fizer. E mais, você vai viver mais, porque seu pai, afinal de contas, não vai ter vontade de te matar. Por isso você vai viver mais. É uma das formas de começar bem viver mais. Então, isso significa honrar. E quando eles forem velhos, quando eles forem idosos, sustente-os. Dinheiro, exatamente. Isso é uma forma de honrar os seus pais. Honre aos seus pais. Faça isso e você não vai se arrepender disso, com certeza absoluta. Se você crê em Deus.
Se você não crê, você vai mostrar isso agora, quando você não obedece seus pais, quando você demora demais. E isso também vai ser um relacionamento com você e Deus, entre você e Deus. Deus vai ter que puxar a tomada sua de vez em quando, porque você não é obediente. Aquele que não honra o pai a quem vê, não honra a Deus como pai, porque não vê. Nós hoje como pais temos uma responsabilidade tão grande de mostrar para os nossos filhos como é obedecer a Deus, sem vê-lo. Hoje em dia os nossos filhos devem aprender a nos obedecer, mesmo quando nós não estivermos em casa. Muito mais quando nós não estivermos em casa. Porque nós temos que aprender a obedecer a Deus sem vê-lo. Nós ensinamos isso para os nossos filhos, então. Por isso, de vez em quando, você realmente precisa chamar a atenção e disciplinar o seu filho. Quem não disciplina o seu filho hoje, não quer chorar hoje, tem dó do seu filho hoje, vai chorar no futuro. E não vai poder fazer nada. Vai chorar sozinho. A melhor forma de amar o seu filho é criá-lo no caminho do Senhor. A maior herança que você pode dar para o seu filho é apontar a Deus. Deus é o Pai. O dia dos pais, ou do pai, é todo dia. O dia de Deus é todo dia, não é só domingo. Dê a sua vida para Deus. E mais tarde, você vai colher tudo que você plantou. Quando eu tinha 14 anos, alguns de vocês ainda têm 14 anos, alguns poucos, né, que têm 14 anos. Alguns têm 2, 3, 4 vezes 14 anos, né, eu sei. Eu já passei por aí também. Mas quando eu tinha 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu não aguentava ele. Quando eu tinha 21 anos, eu fiquei admirado como que meu pai aprendeu tanta coisa em 7 anos. Nós precisamos amadurecer. Quando nós amadurecemos, nós começamos a olhar que temos muitas coisas a mudar. Temos muitas coisas a aprender. E mais, nossos pais estavam certos. Agora você que é adolescente, criança, eu tenho uma notícia nada nova para você. Você é ignorante, seus pais estão certos. Nos prostremos aos pés do Pai, do nosso Pai, todos nós. Temos um só Pai. Aquele que nós temos agora e somos convidados a chamar intimamente como Abba Pai, ou Papai, com intimidade. Você pode abraçá-lo quando você quiser. Mas começa agora, uma figura que você tem disso agora, é o seu pai. Muitos já não têm isso. Mas o pai, a figura do pai ainda continua viva, porque nos leva até Deus, que é o Pai dos pais. Que nós possamos ser melhores filhos, que nós possamos ser melhores maridos, que nós possamos assim, consequentemente, ser bons pais. Que Deus nos abençoe.